Espanha, então eu vou apresentar para vocês esse meu momento. Vou começar falando um pouquinho de mim, né? Então, eu faço doutorado em aquicultura, no programa de pós-graduação em aquicultura da FURG, né? Eu fiz meu mestrado aí também. Eu sou formado em aquicultura, então sou tecnólogo em aquicultura. A minha graduação eu fiz aí no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha de fronteira, né? Que é Uruguaiana, na Universidade Federal do Pampa. O meu orientador aí é o professor Luiz André Nastre de Sampaio, mais conhecido como Sampaio, né? O pessoal chama ele pelo sobrenome. Ele é professor titular aí do IO, né? Trabalha com aquicultura, basicamente com reprodução de peixes, né? Como eu já disse, eu fui para Espanha, né? Para Galícia. Eu atuei ali durante um ano no Instituto de Investigações Marinhas. E já de início eu coloquei ali no canto superior uma pessoa que foi importante nesse processo também, que obviamente além de mim, tem todos os orientadores e enfim, as outras pessoas que eu vou colocar nos seus momentos adequados durante a apresentação. A Bárbara foi a primeira aluna lá do programa que tentou fazer a cotutela, então ela fez o período de sanduíche na Bélgica, em Gant, né? E convidaram ela para fazer esse processo, e eu não sabia praticamente que ele existia, né? Eu já estava no comecinho, né? Eu sabia do sanduíche, eu tinha, digamos que uma pretensão de fazer, mas eu não sabia, digamos assim, que poderia existir a cotutela, e ela comentou isso, então acho que ela foi uma fagulha também, assim, poxa, vale a pena tentar ter 2 títulos, vale a pena ter um pouco mais de esforço aí e fazer que o doutorado reverbere de uma maneira mais positiva ainda do que já ter o título, né, de uma maneira convencional. Então, ela foi uma pessoa importante também nesse processo, e eu espero que nós hoje, né, acabemos nos tornando uma fagulhinha também para as pessoas que estão tentando e acabem incentivando-as a fazer essa mesma metodologia, né, esse mesmo modelo de doutorado. Bom, então a distância está aí, o Google nos diz, né, desde o aeroporto de Porto Alegre até lá no Instituto de Investigações Marinhas. Ficamos na Estação Marinha, que é um pouco mais ao sul, acho que todos conhecem, né, lá na Praia do Cassino, e fazendo assim um hiperfoco, né? Esses são os meus modelos animais que eu trabalho tanto na EMA, que é a Estação Marinha de Aquicultura, como eu trabalhei lá no CISIC, no IEM, né, que é o Instituto de Investigações Marinhas, né, que são peixes palhaços, são animais estritamente marinhos, né, peixes de Recife, e cavalos marinhos, que, enfim, ocupam alguns ambientes, mas especificamente o cavalo marinho brasileiro é um peixe bastante estuarino, né, vive ali nos manguezais, né. Eles têm essa diferença importante para depois a gente entender as questões que são sugeridas ali durante o trabalho. Bom, para ir para lá, né, para fazer essa segunda parte, né, de trabalhar com os cavalos marinhos, foi necessário, então, apresentar logicamente, existiu uma seleção, né, interna, como existe, acho que de prática em quase todos os programas de pós-graduação que dão essa oportunização de fazer o doutorado sanduíche. Eu fui um dos selecionados, na verdade, só tinha 2 inscritos, né? Uma pessoa não podia, porque uma das exigências era a qualificação, já ter feito a qualificação, e ela, infelizmente, não tinha. Então, a cota que existia, podia ser dividida para as 2 pessoas, foi direcionada totalmente para mim, né? E aí, como parte, digamos assim, do processo de seleção, você tem que apresentar, né, um nível de um idioma estrangeiro, pode ser o inglês, através do TOEFL ou do IELTS, né, segundo o edital que eu me inscrevi da CAPES, né, no PDSE, e pode ser o idioma local. Então, eu optei por fazer a prova do TEL, né, que é o diploma de espanhol como língua estrangeira, tem que ser no nível B2, né, que é o primeiro avançado ali.
como dá para ver na imagem. Quem aplica aqui no Brasil é o Instituto Cervantes, que é um instituto de cultura espanhola que existe em basicamente todos os países. Infelizmente, nós temos um Porto Alegre, então dá para se deslocar e fazer a prova. Tem que ficar um pouco atento, digamos assim, às convocatórias, porque as convocatórias elas são um pouco mais concentradas no início do ano. Então, dependendo do momento que você se inscrever, se você perder uma convocatória, pode ser que você não consiga a sua resposta positiva, né? Se caso você não passe na prova e acaba perdendo a oportunidade, né? Então, basicamente, tem convocatórias em abril, maio, em julho, depois só tem em novembro e depois só volta a ter no outro ano. Então, basicamente tem que ficar atento a isso também, dependendo de quando for a sua pretensão de viagem, como está o seu cronograma, né? Para qual edital você está concorrendo. Ela tem um valor ali no nível que a gente precisa, que é o B2. Hoje em dia está custando R$ 373, na minha época era R$ 351, faz um tempinho, já foi em 2018. E, enfim, tem os valores mais altos, que são para os níveis mais de proficiência mais avançada, né? Faço um adendo aqui, porque, na verdade, de uma maneira ou de outra, as coisas foram se concatenando para que eu fosse para a Espanha, né? E uma das coisas que eu fiz durante o doutorado foi cursos de espanhol na FURG, né? A FURG tem o ILA e ela disponibiliza cursos de idiomas, né? Tem em inglês, tem em francês, tem em espanhol. Então, para quem tem tempo, digamos assim, acho que é um investimento interessante. Eu acho que se puderem se inscrever desde início, assim, acho que conhecimento nunca é demais, vale a pena e pode ajudar vocês em um processo como esse, né? Basicamente, de início, eu não tinha escolhido a Espanha, né? Eu tinha pensado na Itália, porque tem um pescador muito importante lá, que é o Ike Olivoto, que trabalha com ornamentais marinhos, que é a minha linha de pesquisa, né? E acho que os dois seguintes mais importantes ficam na Espanha e em Portugal, na verdade, que são o Miquel Planas, que eu vou citar, e o Ricardo Calado, que trabalham com essa linha, né? Eles são muito amigos, então a gente acaba tendo interação com todos eles, conhecendo um, né? Então, eu optei por N questões em ir para a Espanha, porque a minha tese já tinha como objetivo inicial trabalhar com cavalos marinhos, né? E a gente ainda não tinha estruturado a produção dos animais lá na estação, e ela veio de encontro a isso, né? Como eu quis ir para a Itália inicialmente, a gente traçou um plano B que acabou não entrando na tese, mas foram feitos os experimentos e etc. E como eu tive a oportunidade de ir para lá, eu acabei fazendo lá os experimentos relacionados ao tema da minha tese. Bom, o Instituto tem as suas redes sociais e, enfim, a sua página, né? Que vocês podem acessar lá e ver que ele é bastante abrangente, digamos assim, dentro das ciências marinhas. Ele se iniciou no pós-guerra civil, ali um pouco antes dos anos 40, para realmente incentivar a produção pesqueira, né? Era isso que o processamento do pescado das rias galegas, né? Das rias a ria de Vigo é uma delas, né? Uma das mais importantes, né? Das rias baixas ali no contexto da Galícia. Né? Depois foi se ampliando as zonas de estudo, né? Na verdade começou com uma planta mesmo de beneficiamento de pescado, e aí foi se ampliando as zonas de estudo, as áreas de estudo, né? Começou a investigar fitoplâncton, zooplâncton, outras áreas importantíssimas também para a ecologia do local. E aí, no final da década, na metade da década de 80, mais ou menos, ele passou a ter uma nova titulação, né, digamos assim, que é o nome que tem hoje, que é o Instituto de Investigações Marinhas, né? Se a gente lê ali no galego, é Investigações Marinhas. É um pouco diferente o galego do espanhol, acho que pela manhã deu para perceber com o comentário dos outros colegas também que a Espanha tem as suas comunidades autônomas e eles preconizam suas características, né, por valoração e divulgação também, né? Acho que usaram um termo que eu gosto também, que é o bairrismo, né? Acho que para quem
conviveu no Rio Grande do Sul é bastante fácil de discernir o que é. E é mesmo esse reconhecimento do local, né? É uma coisa bastante bonita, assim. Então, eles sempre eles me receberam muito bem, percebendo que você não é galego, eles começam a falar em espanhol, né? Você conversa em espanhol, mas num dado momento eles sempre perguntam se eles podem conversar em galego, ou se você não se incomoda com que eles falem em galego. Então, eles realmente valoram. E o galego e o português eram o mesmo idioma, né? Na verdade, antes de Portugal se dependizar ali daquela parte da Península Ibérica, existia, Galícia e Portugal eram o mesmo reinado, e existia o galego português, né? Que é basicamente o português, só que eles se derivaram de maneiras diferentes. Então, em galego, o que se fala em espanhol é eu, a Cage é rua, tudo tem uma similaridade com o português, então acaba sendo, de uma certa maneira, até mais simples, exceto conjugações e outras palavras que são meio complexas e o próprio jeito de dizer mesmo, que às vezes não é tão fácil de interpretar. Mas em palavras não é tão complexo, né? Tem certa facilidade, né? Dentro lá do Instituto tem, então, um grupo, que é o grupo de Biologia Larvária, Biologia e Fisiologia Larvária de Peixes, né? E o objetivo, basicamente, é desenvolver, né, essa linha mesmo, o desenvolvimento de técnicas experimentais e aquisição de conhecimentos para biologia, fisiologia e microbiota associados aos organismos marinhos, dirigindo a conservação da biodiversidade marinha e a sustentabilidade da aquicultura, né, lendo classicamente o que está escrito aí, né, lendo diretamente o que está escrito aí. Esse grupo, ele é coordenado pelo Miquel Planas Oliver, ele é o meu orientador, então passou a ser o orientador nesse processo de cotutela, que, como aconteceu com o Gustavo também, inicialmente não era um processo de cotutela, era um doutorado sanduíche. Esse grupo também tem um outro pesquisador, que é o José Pintado Valverde, e a Patrícia Ruiz e o Alex Chamou, né? A gente acaba chamando de microplano só por uma questão de que, diferentemente, acho que do resto do mundo, o nome paterno vem depois do nome próprio. Então, o surname deles é o nome do meio para a gente, né? Aí eles acabam nunca se classificando como o último nome. Eles sempre usam o segundo nome, digamos assim, o primeiro apelido, né? Como eles diriam. Aqui eu trouxe só umas imagens para deixar vocês com vontade de conhecerem a Galícia, né? Tem um litoral incrível, super bonito. Não fica em Vigo, fica numa cidade vizinha, na verdade, não chega nem a ser uma cidade, é um departamento, assim, é uma divisão diferente, né, do que a gente tem no Brasil. As proporções estaduais e municipais, né, digamos assim, nem são esses nomes também, mas, enfim, lá em Baiona, está ancorada a Pinta, que é uma das cataratas, é ótimo, uma das na caravelas, eu troquei as palavras, que chegaram ao Brasil, então tá lá, vocês podem visitar, é um museu. Vigo é uma cidade um pouco industrial, assim, então não tem monumentos tão famosos, digamos assim. Dois deles eu trouxe aqui, na verdade, um é um sireno, que é um ser mitológico, mais mitológico, digamos assim, porque não é uma sereia, é um sereio, né? Essa é a tradução. E eles têm uns outros monumentos que são importantes para o local mesmo, assim, um dos mais importantes dele é o dinoceto, e eles usam esse dinoceto aí, que é um dinossauro mesmo de grama, assim, né? Um arbusto, para fazer várias propagandas interessantes, assim, em questões ecológicas e de cuidado com a cidade mesmo, assim, de educação ambiental para a primeira infância. Então, eles ficam lá em praças importantes, é legal de vê-los também, saber que eles têm uma importância na vida dos vigueses, né? Bom, como eu falei, o meu doutorado sanduíche ele não era um processo de cotutela, né? O que aconteceu foi que
eu entrei em contato com o primeiro pesquisador italiano, que estava com um laboratório em reforma. Então, de pronto, eu entrei em contato com outros pesquisadores, um deles foi o Mikkel, ele me respondeu super bem, e naquele momento ele estava trabalhando trabalha ainda, né, com isótopos estáveis, essa linha de pesquisa dele, na verdade, para principalmente descobrir aí a influência das presas nos seus predadores, no caso, os signatídeos, né, que é a família dos cavalos marinhos. E também tem os peixes-pipa e os dragões marinhos, mas aí dragões marinhos só tem na Austrália, lá também tem peixes-pipa, a gente também trabalha com isso, peixes-pipas no Brasil a gente chama de peixes-cachimbo, lá eu continuo chamando de peixes-pipa, mas no Brasil comumente a gente chama de peixes-cachimbo, né? E os cavalos marinhos, tá? Então, basicamente, quando eu cheguei lá, antes de ir para lá, eu já comecei a perguntar se não seria possível fazer os experimentos com o pH, que eram os experimentos da minha tese, do projeto de tese inicial. Ele nunca negou, mas disse que não sabia se seria possível porque ele não tinha estrutura nem experiência com isso, né? Ele acabou aceitando que eu fizesse, né, como vocês vão ver depois, por uma questão de que deu certo, digamos assim, fazer o que era necessário fazer para a parte de isótopos estáveis e ter um tempinho assim para fazer os experimentos que eram da minha tese no escopo original, no projeto original. Então, eu trouxe um dos trabalhos que a gente fez, né, que é do Mikkel, né, que eu tenho participação lá durante o meu doutorado sanduíche, né? Basicamente, ele é um trabalho simples de isótopos, onde a gente viu a influência dos métodos de conservação nas presas, né, através da reação carbono-nitrogênio dos próprios isótopos, né? E eu não vou entrar em tantos detalhes, porque acho que não é o objetivo, mas, enfim, com esse trabalho, basicamente, a gente consegue ver, né, que o carbono foi bastante influenciado pelos métodos de conservação. Esses métodos de conservação são basicamente formol e etanol para poder usar mesmo como conservante, né? Às vezes você tem campanhas, às vezes você não tem como guardar isso de maneira congelada e para poder chegar no laboratório e fazer o processamento. Então, era interessante saber se existia um efeito dessas substâncias no perfil isotópico, né? E se sim, se poderia se conseguir uma correção e se fez essas correções, né, para poder se usar um método ou outro de conservação, você conseguir uma leitura do perfil isotópico ainda fidedigna, digamos assim. Bom, ao longo desse processo de construção desse projeto de sanduíche, né, que era com doutorado, que era um doutorado sanduíche, perdão, né, onde eu expus ali inicialmente aquele trabalho, e a temática geral, né, seria ver realmente qual que é a influência das presas predadas pelos cavalos marinhos na capacidade que eles têm de absorver, então, esse perfil isotópico e transferir para os seus filhos, né, para a sua prole, né, porque o cavalo marinho engravida, né, tem toda uma patrotrofia, né, tem toda uma seção de nutrientes para a larva ali, antes dela nascer. Tem várias questões ímpares e curiosas, né, nesse processo. Então, a técnica de isótopos estáveis serve bastante para isso. E eu aproveitei isso no máximo que eu pude, digamos assim, e também aproveitei para tentar fazer os meus experimentos com pH, que é a minha linha de pesquisa no Brasil, né, pH, a alteração de pH, salinidade, e já entrei em contato com o Campus do Mar, né, que é um programa de pós-graduação multi-institucional que fica lotado lá no campus de Vigo, mas que tem outras universidades espanholas e outras portuguesas, na ideia de fazer, então, a cotutela, que, como eu tinha dito, foi ensejada ali por essa fagulha que a Bárbara me despertou, e eles foram super receptivos. Quando eu cheguei lá, eu
eu já tinha mandado e-mails anteriormente, né? E aí eu cheguei lá, comentei dos e-mails que eu tinha enviado, a Reinter também se mobilizou e fomos traçando, digamos assim, a construção desse processo de acordo entre as universidades e de convenção de cotutela, ou de acordo de cotutela, né? Então, basicamente, hoje eu sou matriculado na FURG, né? E também no programa de pós-graduação, né, em Ciências Marinhas, Tecnologia e Gestão, lá na Universidade de Vigo. Lembrando que é um programa multi-institucional. Dentro do programa, então, eu tenho eu vou definir uma tese, né, basicamente. Aí está traduzido para o espanhol o título. E aqui na FURG, basicamente, a defesa é uma defesa única, tem algumas questões do tribunal, né, que eles chamam que é a nossa banca, que estão estabelecidas. Na verdade, tem que ter uma pessoa da Universidade de Vigo, que é o seu orientador, uma pessoa da Universidade do Brasil, no caso da FURG, né, da outra universidade, no caso é a FURG, que é o meu orientador, o Sampaio, e mais 3 pessoas que não podem pertencer a nenhuma dessas 2 instituições. Então, basicamente, essas eram as exigências. Está lá no meu acordo que a tese é escrita em português e em inglês, talvez pela facilidade que eles têm de entender o português, né, por causa do galego, foi um benefício, digamos assim. E o que eu faço, basicamente, é estudar a influência do pH no desenvolvimento do peixe-palhaço, né, que é um dos meus modelos, como eu tinha apresentado, do cavalo marinho, em sistemas de recirculação com baixa salinidade. Eu vou mostrar um pouquinho da pesquisa, né, como foi a sugestão aqui da apresentação. Basicamente, né, existe, aqui está em espanhol, já para a gente ir se aclimatizando ao idioma, os idiomas estrangeiros. Basicamente, então, falando de acidificação e salinidade, né, existe uma preocupação bastante recorrente, né, com a acidificação dos ambientes marinhos, né, porque o aumento da pressão de gás carbônico atmosférico se dissolve em parte na água e altera as relações carbônicas. Isso já tem evidências de várias consequências, principalmente nos animais que têm um metabolismo relacionado a compostos carbonatados, né? Então, corais muito, e animais que têm concha ou carapaça também. Em peixes, existem alguns relatos que tem alterações negativas, principalmente na parte de autólitos e, digamos assim, da etologia do animal mesmo, do comportamento, da resposta que ele tem a certas questões, como a interação com os predadores, com as presas, enfim. Bom, isso por parte, digamos que, um viés mais ecológico. Por uma parte produtiva, né, falando de aquicultura, dentro de um sistema de recirculação de água, que é essa sigla aí, o RAS, né, por causa da excreção dos animais e também pela própria produção de gás carbônico que eles fazem, obviamente porque respiram, se tiverem uma densidade muito grande, você tem um consumo da alcalinidade e isso permite uma acidificação desse ambiente, né? Então, tem aqui as referências que vão dizer que, né, para transformar 1 grama de amônio pela nitrificação, né, se consome até 7 gramas, 0,05 de alcalinidade, né? Isso permite uma acidificação do sistema. Se você tem um sistema quimiotrófico, que é basicamente o que acontece na transformação biológica de um sistema de recirculação de água. Existem outros modelos e outros sistemas, né? Mas, enfim, basicamente a gente trabalha com esse. Eu trabalho com esse. Além disso, né, soma-se essa questão produtiva também o fato de que os peixes ossos, como ionorreguladores, eles têm os seus fluidos corporais em torno de 1/3 da água do mar, e que eles são, principalmente os peixes ornamentais, produzidos bastante longe do litoral, né, em grandes centros, e usam para isso água marinha artificial, tá? O equilíbrio ácido básico e a ionorregulação, que são
os dois movimentos fisiológicos responsáveis por manter esses fluidos corporais com uma faixa estreita, né, os fluidos corporais internos do peixe, uma faixa estreita de pH e de salinidade, são bastante intrínsecos, né? Eles basicamente usam trocadores concomitantes, né? Então, eles têm uma relação. E aí, nesse sentido, a gente levantou a hipótese se o pH ácido ia causar mais ou menos dano, né, no peixe, cerca desse ponto osmótico, que seria o ponto osmótico geral, porque a gente conhece o ponto osmótico do cavalo marinho, mas não conhece do peixe palhaço ainda, né? E então a gente estipulou uma metodologia para em água marinha e água salobra para ter essas respostas, digamos assim, né? Sempre usando como análise, digamos, como ferramenta de investigação o desenvolvimento do animal e o estresse oxidativo, né? Porque basicamente quando um animal está no seu ótimo, ele divide a sua energia em várias funcionalidades, né? E principalmente a funcionalidade de mantença, que é o que o animal precisa para fazer de básico, assim, né? Sem contar com reprodução, sem contar com nenhuma outra atividade. Sempre que ele tiver aí um escopo aeróbico, um metabolismo aeróbico bom. À medida que essa situação ela vai entrando né, vai indo para péssimo e letal, você começa a aumentar a demanda do metabolismo basal, né? Ainda com o uso aeróbico. Depois você vai tendo certas depressões, né, metabólicas, depois vira só, digamos assim, o metabolismo basal, ele não faz mais nada do que isso, do que manter as suas regulações entéricas para poder viver mesmo, começa a usar metabolismos anaeróbicos também, né? Isso vai diminuindo, né? Então, ele deixa de até conseguir fazer as coisas normais da vida, como eu vou dizer, a grossíssimo modo, assim, né? O metabolismo basal é também limitado, então o peixe já começa a entrar em uma situação bastante deletéria. Depois você chega no equilíbrio e isso acaba sendo letal. Bom, o metabolismo anaeróbico basicamente é a respiração mitocondrial, né? Não sei se estou sendo muito específico ou não, mas depois, se sim, vocês me perdoem. E essa respiração mitocondrial é a que gera energia. A geração energética feita lá na mitocôndria de todos os aeróbios, e os peixes não é diferente. Quando nós estamos numa situação em desequilíbrio, aí é esse desequilíbrio aqui, são produzidos os famosos radicais livres, né? E existe um metabolismo que o próprio organismo tem para mitigar essa produção. Então, são uma quantidade de enzimas e conteúdos, né, que o organismo produz para poder equilibrar essa balança. Quando essa balança não está equilibrada, aí a gente tem um status oxidativo prejudicado, e o prejuízo desse status oxidativo ele pode reverberar de uma maneira bastante negativa na vida. Inclusive, a teoria mais aceita de longevidade, né, só para deixar claro porque é importante estudar o estresse oxidativo, ela é diretamente atrelada a ele, né? Então, em teoria, quanto menos estresse oxidativo um animal sofrer, mais tempo ele vai viver, tá? Basicamente, é o que eu posso deixar de emblemático, assim, né? Porque essas moléculas, elas vão interagir com macromoléculas de composição celular. Então, elas podem gerar danos lipídicos, que são danos bastante graves, podem gerar danos proteicos, que também são graves, principalmente porque as proteínas compõem as enzimas que têm funcionalidade no organismo, e também podem causar danos em material genético, né? Danos no DNA, e aí se você perde essa informação de produção de toda a sua maquinária que está contida no DNA, você acaba tendo um prejuízo também muito grande. Então, quanto menos estresse você sofrer, menos danos nessas macromoléculas você vai sofrer. Eu falo você porque nós também somos aeróbicos, e no caso do peixe, né? E mais longevidade ele vai ter, mais bem-estar também. Tá bom? Por isso que essa é a relação que a gente estabelece. Então, o Mikkel entrou com a gente, né, nesse universo, né? Deixou um pouquinho, digamos que os isótopos estáveis, a gente trocou de lado, digamos assim, aprendi um pouquinho de isótopos, ele veio um pouquinho para o lado da bioquímica,
digamos assim, da produção mesmo de animais aquáticos, de peixes ornamentais, basicamente. E nós desenvolvemos a metodologia que foi feita lá, basicamente igual que foi feita aqui na FURG. Isso aqui são os tanques aqui onde a gente fez os primeiros capítulos, né, da minha tese. A diferença é que aqui a gente tem controladores de pH, lá não tínhamos. Um adendo aqui que é importante: eu trabalho com pH alterado por ácidos, não é um pH alterado por gás carbônico. Então já existem evidências bastante clássicas que é diferente, né, a resposta do organismo. Mas mesmo assim é interessante saber a fisiologia do animal, pensando nessa questão do pH realmente, né, não dessa inserção de gás carbônico na água, que é o que é a acidificação dos oceanos. Esse processo é um pouco diferente. Então, o primeiro trabalho que a gente publicou, a gente já incorporou o micro nele, né, embora ele tenha sido feito aqui na FURG, né, no momento ainda que a gente não pensava que iria existir o processo de corrutela, tá? Mas ele nos auxiliou bastante, né, na parte de redação. Então a gente conseguiu publicar ele, e o que a gente vê é que no pH bastante ácido, tá? É bastante ácido pela questão que eu citei, né? Se fosse com gás carbônico, provavelmente os efeitos deletérios iam acontecer antes dessa acidificação. A gente tem uma sobrevivência menor nos juvenis de peixe-palhaço, né? No pH 5. Nos outros, eles acabam sendo similares. As alterações bioquímicas também nos evidenciam basicamente que essa enzima aqui, que é uma enzima muito importante para o metabolismo redox, digamos assim, que é a glutationase transferase, você tem um metabolismo normal, digamos assim, aqui, você tem um incremento dessa atividade no pH 6, e depois é como se tivesse uma falha de sistema, e no pH 5 ela volta a diminuir, né? Basicamente essa é a explicação. A gente não tem alteração na capacidade de oxidante do animal, tem uma alteração nas composições proteicas gerais, não temos uma alteração também nos danos lipídicos, mas sim nos proteicos. Aí a interpretação inversa, então o pH 5 dos peixes, concordante com a sua mortalidade, são mais prejudicados. Uma metodologia igual, que eu falei que a gente fez lá, são os mesmos parâmetros de pH, só que usando duas salinidades, com cavalos marinhos mais nas fases iniciais de vida, né? Eles tinham 11 dias, basicamente, em unidades menores. A gente fez basicamente a mesma metodologia, só as análises são um pouco diferentes, e o que a gente viu é que eles não sofrem, digamos assim, em relação à sua mortalidade, né, sua sobrevivência, né? E para não expor todas as análises que a gente fez, são 12 indicadores, eu coloco aí só o abstract gráfico, que nos revela aí que a alteração acontece basicamente no primeiro estágio de estresse, que é o estresse endocrinológico, que seria o nível de cortisol. A gente não tem no nível secundário, que seriam as alterações enzimáticas. Aí sim a gente tem uma alteração na GST, que essa enzima que é bastante importante. No nível de mortalidade a gente acaba não tendo. Novamente, isso num ambiente salino, num ambiente salubre, as alterações são bem mais intensas, digamos assim, né? Chegam a ser alteradas muito mais enzimas e conteúdos. Não tem, novamente, a gente tem efeitos no primeiro nível, né, no cortisol do peixe, que é, digamos assim, a molécula de indicador de estresse mais convencionalmente usada na ciência. E no terceiro nível a gente tem aquelas alterações etológicas, né? Eu falei, né, o comportamento é um pouco diferente, porque os peixes têm uma motilidade bem reduzida. Tá? Um adendo falando de questão de corrutela e, enfim, a internacionalização da universidade, né? Nos nossos trabalhos a gente geralmente coloca o agradecimento, né, ao processo de corrutela que a FURG fez juntamente com a Universidade de Vigo, né, e também ressalva que está no escopo aí do CapSprint, embora não seja um programa meu doutorado sanduíche não tenha vindo desse programa, né, foi anterior, mas já está, digamos, já ele está
em concordância com os objetivos do CapSprint, então a gente já o incluiu, digamos assim, como agradecimento, porque também, claro, todas as questões e pensamentos, elas, digamos assim, estão integradas, né? Então, acho que veio, como eu falei, sendo concatenadas, as coisas foram acontecendo, né? E, enfim, acabou que, no final das contas, tudo parece caminhar relativamente bem, apesar dos pesares, digamos assim, né? Bom, além disso, o último, não menos importante, né? Acho que é legal ressaltar, como todos os colegas falaram, eu acho que isso que é o objetivo da conversa, da reunião de hoje, né? Que a experiência internacional nos promove um crescimento pessoal, acadêmico, potente. Então, você consegue ver paisagens que você não veria, talvez. Você consegue vivenciar culturas que você não conheceria. Você consegue, não só a cultura local, mas as outras pessoas que também estão indo para lá compartilham as suas culturas com você. Os galegos e os espanhóis são muito festivos, muito receptivos. Eles te tratam super bem, pelo menos para comigo sempre foi assim. Eu acho que a possibilidade de fazer o doutorado de sanduíche, que evoluiu para uma outra tela, digamos assim, possibilitou conhecer outros laboratórios também, como aí eu coloco de exemplo da Universidade de Granada, que foi onde eu fiz as análises bioquímicas dos meus experimentos, né? Porque, como eu disse, lá no Instituto de Investigações Marinhas, a gente não tinha, digamos assim, a estrutura e o aporte para fazer isso, né? Então, felizmente, a gente conseguiu mais um parceiro que nos aceitou aí com esse novo projeto, né? Já existiam algumas relações do Níquel com os professores da Universidade de Granada para fazer análise de outras partes dos projetos, do qual eu integrei, né? que eu fiz parte ali como a ideia inicial do doutorado sobre lixo. E eles aceitaram também fazer essas análises, né? Eu me desloquei até lá para poder realizá-las e aprendi muita coisa com eles. A gente fez muito mais técnicas do que as que eu já conhecia, né? Que a FURG me ensinou. E as que eu já sabia, com certeza, foram muito mais simples de fazer do que se eu não tivesse tido essa oportunidade, né? Então, realmente, voltando na questão que foi dita de a gente não se sentir inferior, digamos assim, né? Com certeza, acho que todo o aporte que a FURG nos dá ali constrói um profissional que está, digamos, preparado para ter essa experiência. Então, não tenham medo, se eu puder deixar para vocês que estão assistindo e pensando já em ter essa experiência, pensem com seriedade e vale a pena, sim. É um investimento que tem muito retorno, então façam isso. Eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Deixo o meu obrigado, o Gracinhas, que seria o obrigado galego, uma fotinha do cavalo marinho aí ávido por uma oportunidade, né? Cavalos marinhos predam e vivem são predadores de espreita, né? Então, estejam atentos, porque as oportunidades vão aparecer e quando elas aparecerem, las traguem, ou como diriam em espanhol, las aproveitem. Acho que é basicamente o que eu tinha para dizer, espero não ter me estendido muito. E é isso. E estou disponível para perguntas e dúvidas, qualquer uma das questões que eu possa responder. Muito obrigado novamente. Obrigado, Mário. O Mário comentou um ponto ali que ele iniciou